Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 15 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Isidoro. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Lampsaco, no Helesponto, na atual Turquia, a paixão dos santos Pedro, André, Paulo e Dionísia, mártires. Morte no século III. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, os santos Cássio e Vitorino, mártires, que, segundo a tradição, padeceram o martírio no tempo de Crono, chefe dos alamanos. Morte no século III. Na Sardenha, região da Itália, São Simplício, presbítero. Morte no século III IV. Em Larissa, na Tessália, região da Grécia, Santo Aquileu Taumaturgo, bispo, que tomou parte no primeiro concílio ecumênico de Nicéia e, animado de grande zelo apostólico e todas as virtudes, evangelizou vários povos pagãos. Morte no século IV. Em Autun, na Gália Leonense, na odierna França, São Retício, bispo, que Santo Agostinho recorda como personalidade de grande autoridade na Igreja e São Jerônimo admira como bom exegeta da Sagrada Escritura. Morte no século IV. Na Etiópia, São Queilebe ou Elesban, rei, que, para desagravar os mártires de Nagra, empreendeu o combate contra os inimigos de Cristo e, segundo a tradição, depois de ter enviado, no tempo do imperador Justino, o seu diadema régio para Jerusalém, abraçou a vida monástica, a que se comprometera por voto, até partir deste mundo ao encontro do Senhor. Morte no século 535. Em Septêmpeda, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, São Severino, bispo, cujo nome foi dado à cidade. Data da morte incerta. Em Bingen, junto ao rio Reno e perto de Mogúncia, atualmente na Alemanha, São Roberto, duque, que, ainda jovem fez uma peregrinação ao túmulo dos apóstolos, e de regresso aos seus domínios, construiu muitas igrejas. Aos 21 anos de idade, adormeceu no Senhor. Morte no século VIII. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, a comemoração de São Vitezindo, mártir,
que por medo dos mouros abandonou a fé cristã, mas depois, recusando publicamente praticar esse culto maometano, foi morto em ódio à fé cristã. Morte no ano 855. Em Madrid, na região de Castela, na Espanha, Santo Isidro, lavrador, que, com sua esposa, a Beata Maria da Cabeça, trabalhando arduamente procurando pacientemente mais os frutos do céu que os da terra, se tornou um exemplo de grande piedade para o agricultor cristão. Morte no ano 1130. Em Aix-en-Provence, na França, o beato André Bellon, presbítero da Ordem dos Pregadores, que renovou nos conventos a observância regular, administrando-os com benevolência e sobriedade. Morte no ano 1450. Origens. Isidoro nasceu em Madrid, capital da Espanha, no ano 1070. Era filho de uma família de camponeses, pessoas muito simples e fiéis, católicos praticantes e seguidores de Jesus Cristo. Isidoro cresceu em paz e feliz. Revelou-se, desde pequeno, ser muito caridoso para com todos. Trabalhava com sua família, numa propriedade que tinha sido arrendada por seus pais. Oração e casamento. Isidoro costumava levantar bem cedo para ir à missa. Fazia isso sempre, antes de se dirigir para o trabalho no campo. Continuou com essa mesma rotina depois de casado. Sua esposa se chamava Maria Toribe e os dois tiveram um filho. Depois de casado, suas práticas de fé e caridade se destacaram mais ainda. A acusação. Certa vez, Isidoro foi acusado de deixar o trabalho para ficar rezando na parte da manhã. Diziam que ele só queria ficar na igreja ao invés de ir para o trabalho. Ele tinha, realmente, o hábito de dar uma pausa no trabalho, uma vez ao dia, para se dedicar à oração do terço, a qual fazia de joelhos. Isso, porém, não chegava a atrapalhar seu trabalho. Pelo contrário, depois de rezar ele voltava ao trabalho com mais força e vigor. Assim, recuperava sempre o tempo que tinha ficado em oração. O patrão até que tentou impingir-lhe um castigo, mas não teve como fazer isso, por causa da bondade e da eficiência de Isidoro. Caridade fraterna. Santo Isidoro não se destacava apenas pela oração e pelo trabalho. Destacava-se mais ainda pela solidariedade para com os mais pobres. Com eles, sempre dividia tudo o que ganhava no trabalho. Para si e sua família, deixava apenas o necessário, tanto para a alimentação quanto para uma vida digna. Por isso, todos o tinham como um pai e um amigo para todas as horas. Morte do filho. Provavelmente o maior sofrimento vivido por Santo Isidoro e sua esposa tenha sido a morte do filho, ainda criança. Porém, apesar da imensa dor, Isidoro e sua esposa Maria não cederam à revolta e à mágoa. Pelo contrário, juntos, os dois se dedicaram ainda mais aos pobres e aos necessitados. Santo Isidoro deixou um rastro de humildade, de simplicidade, de caridade e de amor ao próximo. Morte. Santo Isidoro Lavrador faleceu pobre e sem ter se tornado desconhecido. Sua morte aconteceu em 15 de maio de 1130, na cidade de Madrid. Ele foi sepultado de maneira comum, sem nenhuma especial distinção. Os pobres e necessitados, porém, sofridos, compareceram em grande número em seu funeral simples. Somente depois de sua morte é que começou espontaneamente, por esses mesmos pobres, a devoção popular. Muitos milagres foram atribuídos à intercessão de Santo Isidoro Lavrador. Esses milagres se tornaram parte da tradição espanhola. Reconhecimento. Somente depois da morte de Santo Isidoro é que as autoridades eclesiásticas iniciaram o processo de reconhecimento da santidade de Isidoro. A devoção do povo simples do campo e da cidade de Madrid levam a Igreja a reconhecer o grande valor de Santo Isidoro, o temor a Deus, a fidelidade aos mandamentos, uma vida justa e reta, alicerçada no seguimento a Jesus Cristo, na oração e na caridade. Culto. Felipe II, rei da Espanha, foi curado de uma grave enfermidade quando pediu com fé a intercessão de Santo Isidoro Lavrador. Por isso, ele mesmo formalizou o pedido oficial de canonização do santo junto à Santa Sé.
No ano de 1622, o Papa Gregório XV, depois de confirmar alguns milagres pela intercessão de Santo Isidoro, celebrou sua canonização. Nesta celebração foram canonizados, juntamente com Santo Isidoro Lavrador, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Santa Teresa d'Ávila e São Felipe Neri. Depois disso, Santo Isidoro Lavrador foi instituído padroeiro dos trabalhadores rurais, dos desempregados, dos indígenas e também da cidade de Madrid. Oremos. O Santo Isidoro, a vossa fé vos levava a esquecer o mundo para contemplar as belezas do reino de Deus. Dando-vos em oração, os anjos completavam o vosso trabalho de agricultor. Abençoai-me, Santo Isidoro. Abençoai a minha família, a minha terra, a minha horta, as minhas plantações, a minha criação. Pedi aos anjos que sustentem as minhas forças nas horas de cansaço. Abri os meus olhos e fazei-me ver, na semente que nasce, na flor que desabrocha, no fruto que amadurece, a força criadora de Deus onipotente. Santo Isidoro, fortalecei a minha fé, dai-me gosto pela oração, para minha piedade atraia as bênçãos de Deus e dos anjos do céu sobre o trabalho de minhas mãos e faça frutificar a minha plantação. Amém. Santo Isidoro, rogai por nós.